principalmente avião, assim, conhecido como a síndrome da classe econômica, né? E tem uma dificuldade de retorno do sangue das veias, né? E com isso propicia a formação desses trombos e da trombose venosa profunda. E o que essa pessoa sente, doutora? A principal queixa é uma dor bastante intensa, de início súbito, né? Aparece do nada, e junto com essa dor, um inchaço, que começa localizado numa região e que depois pode comprometer todo o membro, no caso o membro inferior ou no membro superior. Pode ter febre, arroxeamento, presença de veias visíveis que antes não eram, porque como a veia profunda está entupida, esse sangue ele tem que voltar para o coração, porque não vaza para nenhum lugar, então ele vai forçar outras veias que não estão preparadas para receber. Exatamente, né? Podendo até aparecer varizes. Para as ruas? Quem tem trombose tem que usar meias para dormir? É mito, e aí, né? Mito ou verdade? Na realidade, a meia elástica é um excelente coadjuvante no tratamento tanto da trombose quanto das varizes propriamente ditas, porém elas são usadas durante o dia, o período que o paciente está sentado ou o paciente está em pé realizando suas atividades. Para dormir, como a gente tem um equilíbrio circulatório, não tem a necessidade. Tira-se as meias elásticas, exatamente. Próxima dúvida. Quem tem trombose venosa pode queimar os vasinhos das pernas? Quem tem trombose, uma sequela tardia da trombose é a presença de varizes. E com isso também a presença de vasinhos. Pode-se fazer sim o tratamento de escleroterapia que a gente faz, mas desde que o paciente já tenha terminado o uso do anticoagulante. Porque o anticoagulante ele afina o sangue e aí se você vai fazer a aplicação, né, você vai gerar um desconforto local com hemorragia. Doutora Fernanda, Márcia Silva, ela quer saber se a pessoa obesa tende a ter mais o problema da trombose. Tá. A obesidade está relacionada com a trombose em duas grandes situações. Primeiro, pela imobilidade, porque o paciente obeso ele tem quase não faz atividade física, ele tem mais dificuldade. Exatamente, né? Ele fica mais tempo parado, então. E outra coisa é a pressão abdominal, porque com o volume abdominal aumentado, comprime uma veia chamada veia cava, que é a veia que recebe o sangue das pernas, né? E essa compressão sobre essa veia diminui esse fluxo do sangue, provocando uma estase sanguínea, que é a parada do sangue dentro das veias da perna, e com isso a formação dos coágulos. Novamente para as ruas. Qual a alimentação para as pessoas que têm trombose? Primeiro, né? A alimentação interfere de alguma maneira? Então, a alimentação ela não interfere no tratamento de uma maneira, não vai prevenir e nem não vai evitar e nem também vai piorar o quadro da trombose. O que a gente tem é que o efeito anticoagulante do tratamento ele pode ser inibido por alguns alimentos, principalmente os de folha verde escura, né? Porque tem bastante vitamina K. E aí vai inibir a ação do remédio que eu vou estar dando para tratar da trombose. Próxima dúvida sobre a doença. Boa tarde. Eu gostaria de saber se esportes radicais mais intensos, como artes marciais, podem causar trombose. Então, os esportes, na realidade, a atividade física é excelente para a circulação. Bom. A gente sempre recomenda. O que acontece em algumas situações é que nas academias, principalmente os adolescentes, para ganhar massa muscular, eles usam de alguns artifícios, alguns anabolizantes, e esses produtos podem favorecer a formação dos coágulos, mas a atividade física não. E uma outra situação que a gente depara na clínica é o paciente que pratica muito intensamente a atividade física e com edema muscular comprime a veia e aí pode desencadear uma trombose de veia muscular por esse inchaço da musculatura na atividade física. Existe uma maneira? E qual seria essa maneira para que eu me previna, doutora Fernanda? Então, devido a essas alterações genéticas, a gente só vai ficar sabendo se fizer alguns exames e não é para todo paciente que a gente recomenda a realização desses exames, né? Então, não vai querer sair fazendo exame para saber se vai ter trombose ou não. Mas, assim, evitar ficar muito tempo parado na mesma posição, nas viagens procurar estar se movimentando, em algumas situações, principalmente as viagens mais longas, o uso da meia elástica.
paciente hospitalizado, né, a gente tem alguns cuidados específicos, a posição da cama, elevar os pés para facilitar o retorno do sangue. Tem alguns medicamentos preventivos que a gente pode estar utilizando também, né, nesses pacientes. E às vezes pacientes que já tiveram trombose e que vão fazer alguma viagem prolongada, a gente faz também uso de algumas medicações específicas para prevenir novos episódios. Porque a gente sabe que quem teve trombose uma vez tem 4 vezes mais chance de ter trombose do que quem nunca teve. Então, tem que estar sempre se prevenindo. Mais uma dúvida? O que não fazer durante o tratamento da trombose? O que não fazer, né? Os pacientes, doutor, tem trombose, né? E agora, como vai ser minha vida? Normal. Que muda, né? Tá? Tentar levar a vida o mais próximo do normal possível. É lógico que, como está tomando um anticoagulante, às vezes os traumas, né? Vai fazer a barba, ou um acidente automobilístico. Então, a gente tem que estar tomando cuidado no traumatismo por conta da complicação hemorrágica. Mas, assim, pode fazer atividade física depois do primeiro mês de tratamento, onde o coágulo já vai estar mais estabilizado. Pode dirigir. A gente vai liberando aos poucos o paciente para tentar uma vida mais próxima do normal. Né? Dá tempo de mais uma dúvida do nosso público? Pode soltar? A trombose venosa tem algo a ver com o aparecimento de ferida nas pernas? Sim, né? Como na fase aguda a gente pode ter embolia pulmonar, que é o que leva à morte. Na fase crônica da trombose, a gente pode ter o desenvolvimento de feridas, porque a pressão na veia profunda fica bastante aumentada e essa pressão ela é transmitida para a superfície, sobrecarregando as veias superficiais e levando ao aparecimento de feridas no decorrer dos anos de evolução da doença. Conversei com a cirurgiã vascular, doutora Fernanda Toretto. Alguma informação final, doutora, para passar para quem está nos assistindo? Então, cuidar bem da saúde, fazer atividade física, isso todo mundo recomenda, né? Em relação ao quadro de trombose, o primeiro sinal de dor e edema que está preocupando, que não tinha e que aparece, tem que procurar o pronto-socorro. É uma emergência. Procurar médica. Ajuda. Exatamente. Obrigada pela presença, doutora.